Olá, tudo bom? Você já ouviu falar de fake news? É claro que já. A hora nona de hoje nós vamos falar sobre fake news, que é um nome bonito para uma coisa muito feia, que é a mentira. Já já eu vou falar sobre isso e outros assuntos. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho para que toda semana você seja notificado quando entrar conteúdo novo. E compartilhe, participe desse meu canal também, colocando perguntas, questões, porque isso é sempre muito importante. Já já eu volto, fique aí. De volta com a hora nona de hoje, que vamos falar sobre fake news. O tema, vocês estão vendo, já está aí na tela do seu smartphone ou do seu computador, a luta diária contra as fake news. Você já recebeu muita notícia falsa? Você já repassou alguma notícia falsa ou que pelo menos você desconfiava que aquilo podia ser uma mentira? E mesmo assim você passou porque achou que não teria problema nenhum, porque era até algo engraçado? Cuidado, porque você pode estar cometendo crimes sem que você tenha nem conhecimento desses crimes. É preciso ter sempre muito cuidado com isso. No mundo novo da internet, da comunicação, isso tem se tornado algo corriqueiro, diário. Quando nós vamos lá para os anos 60 e pensamos a questão da comunicação, principalmente quando lemos as obras de McLuhan, que pensou a comunicação, pensou o mundo como uma aldeia global, Marshall McLuhan dizia que o meio era a mensagem, ou seja, o simples fato de você ter na mão, ter na sala de sua casa um televisor, hoje um celular, um smartphone na mão. Claro que isso não existia nos anos 60, nem se pensava que pudesse existir. Nem o grande profeta da comunicação imaginou isso. Mas ele diz o seguinte, que isso é suficiente já para dar certo empoderamento às pessoas, porque, de alguma forma, a gente fica tendo acesso à comunicação. E é verdade, ele não deixa de ter razão. Imagina que hoje a mesma notícia que é veiculada nos grandes centros urbanos do Brasil, Rio e São Paulo principalmente, a pessoa que mora lá no sertão profundo, seja no Nordeste, no Norte, no Sul ou no Sudeste, ela tem acesso à mesma informação. E agora, então, com um celular, a gente anda pelos sítios, pelas roças, e as casas quase todas, na sua grande maioria, têm uma antena, não só de televisão, de canais pagos, mas também de canais abertos, uma parabólica, e agora mais uma antena que é de internet. Então todo mundo está antenado. Aquela questão que quem morava na roça era desinformado, estava longe de receber boas informações, ou que recebia bem depois do povo da cidade, acabou tudo isso. Agora todos nós somos informados simultaneamente. O problema, e aí já vem o problema, como diz aquele ditado, que foi tema de uma canção de João do Vale, né? Deus, quando dá a farinha, o diabo vem e rasga o saco. Deus deu a inteligência humana, a ciência, para produzir um celular como esse, que é simples, mas a internet tão complexa. O diabo vem e joga a mentira no meio, ainda mais passando como verdade. Então, Deus, quando dá a farinha, o diabo vem, rasga o saco. Então, o que acontece? Nós vamos pensar aqui 4 pontos, eu coloquei. O primeiro é o país perdido nas mentiras. Nós vivemos num país, eu não quero falar o mundo, embora essa possa ser uma realidade estendida para o mundo inteiro. Mas o nosso país está perdido em mentiras. Todo dia eu vejo ou recebo alguma notícia falsa, alguma mentira através das redes sociais. Ontem mesmo recebi de um amigo meu uma informação de um cientista japonês, prêmio Nobel, um homem culto, profundamente respeitado no meio acadêmico japonês, acusando determinado país de haver criado
o coronavírus, o novo coronavírus. Na notícia que ele me mandou, nesse depoimento do cientista, nesse pseudo-depoimento, vinha ali o link da Wikipédia, que tem, eu imaginei que fosse aquela informação, mas no link tem a biografia desse cientista japonês. Eu cliquei no link, porque para a pessoa me pegar numa fake news, ela tem que ser muito esperta. Parece que eu tenho um faro de pesquisar e sentir quando é mentira. Talvez pela prática do jornalismo, desde 85, muito antes, desde 82 que eu trabalho na área de jornalismo. Então, de certa maneira, isso dá um faro para a gente muito grande. Eu cliquei no link da Wikipédia. Quando chego no link da Wikipédia, as informações vêm batendo. De fato, um cientista japonês, prêmio Nobel, muito importante, lá no meio do texto, dizia que ele ficou muito triste porque circulou nas redes sociais a informação que ele estava acusando determinado país de haver criado o coronavírus, o novo coronavírus. Ou seja, o próprio link já dizia que aquela informação que aquele amigo me mandou era mentirosa. Mas as pessoas geralmente não dão o segundo passo, buscar a veracidade da notícia. E aí espalham e ficam espalhando. E não adianta muito você discutir, porque as pessoas elas acham que tudo que tem na internet é verdade, principalmente aquilo que é mentira. Não é novidade dizer que o Brasil está perdido em mentira. Nós temos, principalmente na última campanha eleitoral, na última para presidente da República, 2018, foram espalhadas tantas mentiras, uma coisa incrível, e as pessoas simplesmente acreditaram. E não adianta você dizer que era mentira, porque essas pessoas continuam acreditando, porque Deus dá a farinha, o diabo vem e rasga o saco. Então as pessoas terminam se enredando nas teias do diabo, que é o pai da mentira. Já diz a Sagrada Escritura que o diabo é o pai da mentira, portanto, todo aquele que deliberadamente mente, todo aquele que deliberadamente espalha mentiras, justificando um bem maior, ele está servindo ao diabo e não à verdade. Isso então vai tomando conta, infectando, inundando a vida das pessoas, de maneira que hoje é muito difícil a gente distinguir o que é mentira e o que é verdade daquilo que sai nas mídias sociais. Eu tenho sempre muito cuidado de quando vejo alguma coisa, por exemplo, ainda que seja um site de notícias que eu confie nele, tem muitos que eu confio, eu checo noutros sites para ver se traz aquela mesma informação, se a informação procede. Às vezes há um ponto de vista diferente daquele. Dá trabalho? Dá trabalho, mas isso evita de você ficar tomando como verdade um monte de mentiras que saem nas mídias sociais. Que, segundo Humberto Eco, a grande rede, a internet, se tornou a pátria dos imbecis e dos idiotas, porque qualquer imbecil, qualquer idiota pega o celular e redige qualquer coisa e põe ali, e sempre vai ter um imbecil e sempre vai ter um idiota do outro lado para ler, para acreditar e repassar para outras pessoas. O que houve de mentira durante essa pandemia não está no gibi, como a gente diz. Não dá para a gente absorver tanta mentira que saiu durante esse período. Não só essas mentiras relacionadas a teorias da conspiração, mas mentiras, por exemplo, sobre remédios que iriam prevenir contra você ser infectado, remédios que curariam quando não existe nenhuma comprovação científica substanciosa que realmente esses remédios possam curar. E foram aí divulgadas receitas para você seguir, tomar suco disso, suco daquilo. Se você tomar sol, fizer isso, fizer aquilo, seu corpo vai ficar então resistente e não vai acontecer nada. E com isso nós já temos 250 mil brasileiros mortos por esse terrível vírus. Talvez se não houvesse tanta mentira, se houvesse mais verdade a respeito disso, nós tivéssemos evitado tantas mortes. O segundo ponto
é o seguinte: as pessoas de bem como propagadoras de fake news. Tem muita gente boa, muita gente de bem que ficam propagando fake news por vários motivos. Primeiro, esse conceito de gente de bem é sempre bom colocar entre aspas, porque ele é falacioso. Esse conceito é falacioso. Quando a gente escuta fulano é uma pessoa de bem, dá uma olhadinha na vida dessa pessoa, na forma como ela lida, se for um patrão com o mundo do trabalho ou um empregado, como é que ela lida dentro do trabalho, da família, dos relacionamentos. Então já é um conceito que você tem que colocar entre aspas. Mas pessoas que se acham pessoas do bem ou de bem são as que mais têm espalhado notícias falsas. E muitas delas, ainda sabendo que aquela notícia é mentirosa, mas elas têm convicção que aquilo ali vai ajudar de alguma maneira a construir alguma verdade. Acontece que não existe nenhuma verdade construída sobre mentira. É como uma casa construída sem alicerce. Uma verdade que foi construída sobre uma mentira é como uma casa que você construiu sobre a areia. Qualquer vento derruba e a partir daí então não dá para acreditar mais absolutamente em nada. Um dia desse, uma amiga minha me mandou uns textos para eu ler, umas cartas. Quando eu comecei a ler a carta, que fui olhar, alguém tinha recebido essas cartas de Jesus Cristo. Eu já parei de ler, não li, conversei com ela, expliquei que não ia ler. E por um motivo muito prático para mim, eu pessoalmente não acredito em psicografia. E mais, eu acredito que tudo aquilo que Jesus Cristo tinha que dizer e que era importante ser registrado para a história e a história da salvação estão contidos na Bíblia, principalmente nos 4 evangelhos. Ali tem tudo o que Jesus queria dizer e fazer. Qualquer coisa mais do que isso, fora dos 27 livros do Novo Testamento, para mim não tem validade nenhuma. Então eu não li. Mas ela insistiu. Mas você precisa ler, que é para você, pelo menos, talvez você encontre uma coisa boa aí. E se você encontrar uma coisa boa, você tem a mente muito estreita, etc, etc. E eu fui explicar que alguém que usa o nome de Jesus para escrever uma carta, primeiro, se ele diz que foi de fato psicografada, eu não acredito em psicografia. Segundo, se ele agiu deliberadamente, escrevendo aquelas cartas conscientemente e usou o nome de Jesus como argumento ad hominem, como a gente diz em filosofia, o argumento ad hominem é quando você usa o nome de alguém importante para reforçar algo que você está dizendo. Quando você vai dizer uma coisa assim, você diz, não, isso aqui fulano de tal também pensa dessa maneira. Esse é um argumento ad hominem. Ou, todo mundo está falando isso na cidade. Esse é também um argumento ad hominem. Se enquadra na mesma categoria. Então eu falei com ela, eu não vou ler, eu não vou perder tempo lendo algo que para mim já está edificado numa mentira frágil. Então, disso aí, para mim, não pode sair nenhuma verdade, porque já é uma mentira. E, enfim, eu não li. Mas tem muita gente boa que está repassando diariamente notícias falsas. A gente vê muito isso nos grupos de WhatsApp. Eu tenho horror a grupo de WhatsApp. Sou de alguns grupos por obrigação de ofício, mas por mim eu não seria, na verdade, mas preciso ficar, até para saber como é que andam as coisas. Mas o que as pessoas postam é algo inacreditável. A grande maioria não checa a informação, não verifica se realmente aquilo é verdadeiro ou não e simplesmente repassa. As igrejas, os meios religiosos têm se transformado em grandes centros de disseminação de mentiras. Esses dias eu vi um vídeo já antigo de um famoso pastor brasileiro, Silas Malafaia. Não custa falar o nome. Silas Malafaia, quando em 2018 houve aquele suposto atentado contra o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, aquela facada,
Quando houve aquilo ali, Silas foi às redes sociais e acusou, dizendo que o Adélio havia sido assessor de Dilma Rousseff e assessor do PT. Era mentira. E ele sabia que era mentira. Isso nunca foi comprovado. Aliás, foi comprovado exatamente o contrário. Evidentemente, a assessoria da presidente Dilma, da ex-presidente, entrou na justiça, o PT entrou na justiça, ganharam, e Silas Malafaia teve que ir a público dizer que era mentira e que Adélio nunca tinha sido assessor dela. Mas ele é um cara tão sacana que no vídeo ele não diz que está fazendo aquilo obrigado por força da justiça. Ele faz um meia-culpa, que realmente ele assume que não era verdade, etc. e tal. Bom, mas o estrago já foi feito. Já foi eleito um presidente, principalmente tomando como base fake news, mentiras. Você deve ter ouvido falar do famoso kit gay que o MEC teria entregue em todas as escolas do país e que ninguém viu. Espalhou-se a notícia que iria também distribuir no país inteiro a famosa mamadeira de piroca, ou seja, mentiras, e que muita gente acreditou, principalmente o meio mais simples, o meio evangélico principalmente, foi onde isso aí ganhou mais campo, ganhou mais força. Então, muita gente que é tida como pessoa de bem espalhou essa mentira sem verificar. E mesmo que soubesse que era mentira, para ela justificava porque ela estava lutando contra um mal maior na cabeça dela. Era isso que estava acontecendo. Um terceiro ponto, são muitas coisas que a gente podia conversar hoje aqui. Um terceiro ponto, as redes sociais e a idiotização das massas. As redes sociais. Qual é o grande paradoxo das redes sociais? É porque nós imaginávamos que as redes sociais deveriam servir para informar a população. Eu volto no ditado popular: Deus, quando dá a farinha, o diabo vem e rasga o saco. De fato, é muito bom você ter um smartphone na mão e poder acessar um bom canal de notícias, saber o que está acontecendo. Você liga para a sua família distante, faz uma ligação de vídeo, pode ver as pessoas conversar. Nesse período, então, de pandemia, tem sido um grande instrumento para facilitar a permanência do carinho, do amor e do cuidado das pessoas que estão distantes por causa do isolamento social. Mas, em meio a tudo isso que é bom, as mídias sociais, justamente por causa da questão das mentiras, das fake news, têm muito mais idiotizado as pessoas do que criado cidadãos conscientes e conhecedores de boas informações, de boas notícias. As pessoas, então, ficaram completamente idiotas. Qualquer pessoa pega um celular, pega um smartphone e começa a falar asneira, e aí a asneira tem um campo fértil demais. Sempre teve, a mentira sempre teve um campo muito fértil. Que é um fato assim bem que todo mundo, eu imagino, a grande maioria conhece. Jesus Cristo, todo o processo que levou à condenação e morte dele foi um processo mentiroso, construído em cima de mentiras. Quando você lê os evangelhos, quando você vê, por exemplo, principalmente Lucas, naquele debate, Lucas e João, o debate de Herodes, Pilatos com Jesus, o jogo de poder que existe ali, Pilatos chega a afirmar 3 vezes no evangelho de Lucas, 3 vezes que não via crime nenhum, que Jesus era inocente, que estava claro que era mentira tudo aquilo. Ele foi conduzido num processo fraudulento, mentiroso, mas mesmo assim Pilatos, como um grande covarde, em vez de tomar a postura que ele tinha que tomar, ele cede à pressão das massas. É isso que faz o judiciário brasileiro, por exemplo, em algumas situações que, em vez de cumprir a justiça, em vez de cumprir o direito, cede à pressão popular, à pressão das ruas, e não segue, então, o direito, segue a opinião pública, que nem sempre é correta, Esse ditado de que a voz do povo é a voz de Deus, isso é balela, isso é a grande fake news do mundo, é essa aqui.
Jesus Cristo, então, toda uma multidão ali pedindo a morte dele, porque criaram muita mentira. Para assustar Herodes e Pilatos, disseram que ele queria ser o rei dos judeus. Ele nunca reivindicou coroa de Davi, muito pelo contrário. Em Marcos a gente vê ele fugindo da questão messiânica, justamente para não chegar nesse ponto, como os judeus imaginavam que assim devia ser o Messias. Então foi um processo fraudulento, mentiroso, e outros processos na história que depois nós vamos ficar sabendo que, na verdade, houve ali uma grande fraude. Quer outro? Vai para a Alemanha nazista. Hitler inventa uma série de mentiras a respeito dos judeus. Os judeus, então, são perseguidos, são expulsos de muitas cidades, são postos em guetos, como em Varsóvia, na Polônia, o famoso gueto de Varsóvia, para onde foram mandados os judeus. Os judeus foram acusados de todo tipo de crime. Que mais? Os cristãos, no início do cristianismo, foram acusados de muitos crimes, dentre os quais canibalismo. Pois é. Nós não temos a ceia, nós não dizemos que na ceia nós nos servimos do corpo e do sangue de Cristo. Pois bem, foi espalhada uma fake news, uma mentira, no primeiro século, que os cristãos comiam crianças, sacrificavam crianças e comiam do jeito que dirão depois dos comunistas, que comiam criancinha. Eu sou de uma geração que nasceu dentro do golpe militar aqui no Brasil e que era espalhado então que os comunistas comiam criancinha. Essa fake news foi dita inicialmente a respeito dos cristãos por causa da ceia. Mentira, mentira e mentira. E nós então estamos perdidos nesse universo de mentiras, e as redes sociais, em vez de ser um espaço para o conhecimento, para a autoconsciência, tem servido muito mais para formar uma geração de idiotas. O gado, como nós chamamos nas redes sociais, o gado, uma boiada enorme que vai sem refletir, seguindo aquilo que se publica nas redes sociais e vai repetindo, e os males que isso tem provocado ao nosso país são enormes. E o pior, a verdade passa a ser mentira e a mentira passa a ser verdade. É aquele princípio de Goebbels, o chefe da propaganda nazista, de que uma mentira falada muitas vezes e repetida muitas vezes acaba se transformando numa verdade. Diga-se sobre o kit gay, foi tanto falado, foi tão falado que há muita gente que ainda acha que foi verdade aquilo ali, quando nunca houve nenhuma comprovação. E outras mentiras que foram surgindo também neste processo. Quarto e último ponto, o gabinete do ódio e a destruição de reputações. Pasme, há até uma CPI sobre fake news, não sei em que pé essa CPI está, uma comissão parlamentar de inquérito mista, Senado e Câmara dos Deputados. E foi detectado que dentro do Palácio do Planalto, pasme, dentro do Palácio do Planalto há um setor que é chamado, inclusive por aliados do governo, de gabinete do ódio. Ali está montada toda uma estrutura, inclusive usando o próprio governo, informações privilegiadas, mas aquela estrutura, o gabinete do ódio, está ali para criar mentiras, fake news contra adversários do presidente da República. Criam-se mentiras, essas mentiras então são disparadas através de perfis falsos no Facebook, no Twitter, no YouTube também. Há dezenas de milhares de perfis falsos no Facebook, e que o gabinete do ódio fabrica essas notícias falsas, essas fake news, essas mentiras, e então elas são distribuídas. Elas são distribuídas até chegar em dezenas de milhares de redes que existem de WhatsApp, principalmente para alimentar quem? O gado, as pessoas que não pensam, as pessoas que não refletem. O pior disso tudo
é que a comunidade cristã, grande parte, principalmente da comunidade evangélica, da qual eu faço parte, eu sou pastor presbiteriano, embarcou nessa onda e acredita simplesmente nessas mentiras e crê que essas mentiras são verdades e ficam repassando. Os grupos de igreja são quase que especialistas em divulgar essas mentiras. As maiores mentiras, as maiores fake news que eu tenho recebido provêm quase sempre de pessoas de igreja, de pessoas evangélicas, que não pensam, que não refletem. Isso por algo que Marx já havia detectado no século XIX. A religião é o ópio do povo. Então, a religião, em vez de se tornar um espaço de reflexão, de pensamento, de conhecimento da verdade, de aproximação da verdade bíblica, do Evangelho de Jesus Cristo e daquilo que está contido na Palavra de Deus, tem se transformado num espaço onde as pessoas não pensam, não refletem e são manipuladas pelos seus líderes. São manipuladas, exatamente. Porque para um líder é muito mais interessante uma igreja de pessoas manipuladas, que ele diz para que lado devem ir e eles seguem, do que uma igreja que pensa, que reflete, que conhece a verdade. Nós sabemos, talvez você já tenha ouvido a expressão voto de cajado. Há país afora igrejas que o líder daquela igreja, o dono daquela igreja, porque os seus líderes agem como dono, são capazes, por exemplo, de chegar para um candidato em eleição e dizer: eu te garanto 3.000 votos de minha igreja, 1.000 votos, 200 votos, e garante mesmo, e ai de quem não votar naquele candidato que ele está indicando, que pode sofrer até processo de excomunhão, de expulsão da igreja. Sabia disso? Não sabia não, mas é o que acontece em muitas igrejas. As lideranças, então, não querem crentes pensantes, não querem pessoas que reflitam, que conheçam a verdade, que sejam informados sobre política, sobre cultura. Por isso que diz que não deve se meter em política, que não deve conversar sobre política, que pastor não deve tocar nesse assunto, porque se a gente toca nesse assunto, desperta a consciência das pessoas e você então deixa de ter diante de si um gado que você manipula e passa a ter pessoas que pensam, que refletem e que tomam as suas decisões baseadas sempre em questões pautadas pela verdade e pelo Espírito Santo de Deus. A nossa luta contra as fake news é diária. Eu luto diariamente, todo dia, quando eu vejo uma informação falsa, quando eu vejo que ela é mentirosa. Você pode me chamar de chato, você pode me chamar de um cara que é de difícil trato nessa questão, mas eu vou sempre protestar quando você me mandar mentira, seja você quem for. E eu penso que todos nós devemos agir assim. Sempre que você viu uma mentira no Facebook de um amigo seu, diga que é mentira. Mostre as contraprovas, falando que aquilo é mentira. Ele vai chamar de chato? Vai lhe bloquear? Pouco importa. O meu compromisso é com a verdade. O meu compromisso não é com fake news. O meu compromisso é com o pensamento, com o raciocínio, com a lógica, com o conhecimento racional, porque eu não sou gado, eu não sou manipulado e eu não sigo boiada só porque a boiada está indo, mas eu vou pelo caminho que eu acredito ser o caminho certo, ainda que estreito, mas esse é o caminho certo. Tá bom? Eu fico por hoje, nessa hora nona, um pouco assim. Eu tenho nesses dias falado sobre livro, literatura, outros assuntos, mas hoje então eu resolvi trazer esse assunto sobre fake news, porque nem sempre nós refletimos sobre isso e essa questão está colocando o nosso país no buraco. Pense nisso. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Esse é um canal para o cristão pensar, para o cristão que pensa, que reflete, para o cristão que não é gado, para o cristão que tem um compromisso com o Evangelho e com a verdade. Então, se você
também pensa assim, se inscreva no meu canal e, mais do que isso, ative o sininho para você ser sempre notificado quando eu chegar com conteúdo novo, tá bom? Fico por aqui, tchau, tchau, até o nosso próximo encontro com mais uma A Hora Nona.